Olá, meus queridos, estamos de volta. Estamos aqui hoje para falar sobre a independência na América Espanhola. Vamos falar o processo em que acontecem essas independências nos países que fazem parte da América e que foram colonizados pela Espanha. E logo mais, entendendo um pouquinho sobre esse processo que acontece na colonização feita pela Espanha, vamos entender também sobre a colonização feita por Portugal, que é o nosso processo de colonização. Então a gente começa falando da América Espanhola. E para entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai começar hoje estudando sobre a colonização que é feita na Argentina, a colonização que é feita no Peru e a colonização que é feita na Venezuela, tá certo? Então, como sempre, todas as nossas aulas, a gente começa analisando o contexto antecedente. O que é que acontece antes desse processo de independência bombar na América? A gente vai lembrar do que acontece na Europa. Então, eu não posso falar desse ruptura desse processo de colonização sem entender o que aconteceu na Europa, porque o que acontece na Europa, o que acontece com os países colonizadores são fundamentais, é fundamental a compreensão para que a gente entenda o que acontece na colônia. Então, no caso, vamos analisar o que acontece na Espanha para que entender as consequências nesses outros países. Então, lá na Europa, nesse contexto, a monarquia é uma monarquia consolidada. Então, é uma monarquia que, como as outras, vai estar muito ligada à ideia do mercantilismo, que são aquelas práticas que não custa nada a gente lembrar. Quais são as ideias do mercantilismo? São aquelas estratégias que buscam dar mais poder, aumentar o poder econômico dessas monarquias, como o metalismo, que é a busca de metais preciosos, para atender aquela ideia de quanto mais metais preciosos tem uma nação, mais poderosa seria ela. A ideia da balança favorável, comercial favorável, as ideias protecionistas e como também o pacto colonial. E é basicamente isso que nós vamos entender, continuar destacando hoje nas nossas aulas. Então, a gente vai lembrar que falando desse processo de reflexo que acontece na Espanha nesses outros países, a gente vai falar do exclusivismo comercial, que nesse contexto ele vai estar se amenizando, não vai estar tão consolidado como foi inicialmente com as implantações do sistema colonial. E como a Espanha tem um grande poder de um império muito grande, muitas colônias para administrar, então eles vão tomar uma atitude para tentar melhorar essa administração. Então ele nomeia novos funcionários para cuidar dessa arrecadação de impostos nessas colônias. E juntamente com isso, na verdade a gente vai encontrar um problema nesse contexto na Espanha, que é a política expansionista de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele, depois do processo revolucionário na França, do qual nós estudamos também, a gente vai lembrar que ele, além de defender as fronteiras da França, ele vai consolidar essas fronteiras na França e vai querer estender seu poder para além das fronteiras, vai querer se tornar um grande império. E para isso ele organiza a deposição do rei Fernando II. E essa deposição do rei Fernando II vai trazer as consequências, é bastante interessante que a gente sempre tenha consciência disso, que os fatos, os acontecimentos, eles não acontecem de forma isolada. O que acontece no Brasil tem ligação com o que aconteceu em Portugal. Então, os fatos eles estão interligados. Então, a gente precisa entender um pouquinho desse emaranhado de acontecimentos. Então,
Depois dessa política expansionista de Napoleão e a deposição do rei Fernando VII, e essa deposição, esse interesse de poder de Napoleão em expandir seu império, vai fazer com que muitos reis da Europa se sintam ameaçados, inclusive o próprio rei de Portugal, Dom João VI, que aí são cenas para os próximos capítulos. A nossa história também está muito ligada à ideia do expansionismo francês. E então a gente vem para a América. Se aconteceu tudo isso lá na Europa, lá na Espanha, como é que isso chega aqui na América? Chega com o fim do exclusivismo, que já estava se amenizando, e o pacto colonial, que é a ideia de as relações comerciais serem feitas apenas com as colônias. Essas ideias, elas vão diminuir e elas vão, como a gente viu no início, a amenização desse exclusivismo acontece. O aumento do poder da elite local. Então, as elites desses países, com esse processo de queda do rei Fernando VII, ele vai aumentar. Essa elite local vai ter um poder maior, uma independência maior. Se cria juntas governamentais. Como é que se vai governar? Como é que se vai administrar essas nações aí? Com as juntas governamentais. Os crioulos, que são os filhos, os descendentes dos espanhóis nascidos na América. Esses serão algum contexto que vai facilitar o processo de independência, os acontecimentos que vão resultar na independência, com a insatisfação do domínio espanhol. Obviamente que a ação, como nós estudamos até aqui, um processo de colonização, um processo de controle, um processo em que as colônias não têm autonomia, causa insatisfação nos colonos, causa esse interesse de quebrar esse laço de domínio. Então, essas insatisfações com algumas determinações da colonização espanhola vai ajudar também para esse processo de independência. Então, vamos para as questões em si. Então, a gente inicia com o vice-reinado de Peru, que esse movimento de Tupac Amaru II, a gente vai lembrar que esse nome, se eu ler esse nome, a gente vai ligar aos indígenas, aos nativos. E o Peru, estudamos também nas aulas passadas, era da colonização, aliás, os nativos, o grande império Inca, né? Uma forte história, uma forte contribuição cultural nativa para a humanidade. Então, Tupac vai ser o último rei Inca, aliás, a descendência Inca lá no Peru. Então, José Gabriel Tupac Amaru II vai liderar um grande movimento contra o poder espanhol, o poder estabelecido pela Espanha lá no Peru. Eles tentam organizar basicamente o que? O afastamento da elite crioula. Vamos lembrar novamente o que é esse afastamento da elite crioula. A elite crioula são os nascidos, os descendentes de espanhol que nasceram na América, que trabalhavam na administração, tinham os altos cargos, fazia parte da elite. Então, eles fizeram esse movimento com os indígenas, para destruição de símbolos do poder espanhol, justamente como uma ruptura, como uma quebra, como uma valorização, como poder que Gabriel se torna, né, posterior a isso, o rei, e vai tomar as decisões como rei na região do Peru. Enfim, as reivindicações deles eram reivindicações que colocavam em questão o modelo de pacto colonial, colocava por fim a esse processo de domínio. Então, para eles, além da destruição do símbolo de poder espanhol, na captura de líderes espanhóis,
eles tinham interesse de expulsão dos espanhóis de fato. É como se fosse uma retomada, trazer o poder dos incas, os índios, aquela ideia do que pertencia culturalmente a eles de volta e que é forte, que nós vimos que foi o Peru, que foi colonizado, chegou lá o Francisco Pizarro lá no Peru e iniciou o processo de colonização em 1533. E aí José Gabriel, aliás, o Tupac Amaru, ele queria a expulsão dos espanhóis. Eles queriam a volta do Império Inca, do grande Império Inca. O fim da mita indígena e a liberdade do comércio. Na verdade, quando a gente fala da taxa de mita e a liberdade do comércio, eram os laços de pactos coloniais que nós estamos falando, que eles tinham interesse, que eles estavam lutando para por fim. O movimento, essas ideias de liberdade, de independência, obviamente não eram ideias que fossem bem recebidas pela Espanha, considerando que a colônia era sempre uma estratégia de muito lucro para as potências europeias. Então, essas ideias revolucionárias não eram bem vistas, muito pelo contrário, eram ideias que eram reprimidas. O movimento foi reprimido, um movimento muito interessante, um movimento muito forte, um movimento de contestação, um movimento de organização, um movimento de retomada das origens para o Peru, mas foi um movimento reprimido pela Espanha, em que o próprio o principal líder, ele é executado. Mas eu gosto de trabalhar nessa perspectiva da gente entender que os países que estão, os nossos hermanos, são países que lutaram por um processo de independência. Então, são resultados de batalhas, são resultados de pessoas como o próprio José Gabriel, que lutou o reconhecimento e a importância cultural, lutou pela questão de pertencimento ao império, à sua ancestralidade inca, né? Então aí o movimento de Tupac Amaru II, muito, muito legal, muito interessante de se estudar. E a independência da Venezuela. Bom, nesse contexto, a Venezuela é uma grande produção, estava muito ligada à produção de cacau, e na Venezuela a gente observa que a mão de obra era a mão de obra escrava e produção voltada para o exterior. Professora, se eu não me engano, a gente lembra de alguma coisa. A gente lembra que essa forma uma produção de um produto só em grande quantidade, em grande extensão, e a monocultura, e como também a mão de obra escrava e a venda para o exterior, são bem características desse processo de colonização, do qual também o Brasil viveu. Os Estados Unidos também viveu, a gente lembra um pouquinho disso. E aí a nossa ideia de colonização amadurece, eu acredito e eu espero. Então, como aconteceu lá no Peru, não vai ser diferente do que acontece na Venezuela. Obviamente que a deposição do rei da Espanha reflete também ali na Venezuela, os nossos hermanos. E de que forma se dá esse reflexo? Quando o rei é deposto, lá na Venezuela, o militar Vicente Emparan foi colocado no governo. Só que teve um problema, a elite não gostou desse nome, também o povo não gostou desse nome na Venezuela. Então não foi um governo reconhecido pela população venezuelana. Obviamente que isso gera conflitos. Então é feita uma junta governativa local. Lembrando que essas juntas são formas para governar, para discutir e para estabelecer a administração do poder, né? E nessa junta, junto com tudo isso, com esses acontecimentos, a ideia de independência ela vai crescendo. A ideia de independência, de romper
com esse laço com a Espanha, que é um laço muito vantajoso para eles, para a Espanha, aumenta. Aumenta na Venezuela, aumenta na Argentina, aumenta nos outros países, mas toma forma na Venezuela. Óbvio que essas ideias não são ideias bem aceitas. As ideias de independência são ideias que são tratadas com repressão. Então, acontecem algumas batalhas e nessas batalhas nós temos liderança de Francisco Miranda e Simão Bolívar, e é muito, muito, muito importante o destaque para o nome de Simão Bolívar, que a gente vai, eu vou nas próximas aulas falar com mais cuidado do nome dele, dar uma atenção maior para o nome dele. E esse processo que acontece na Venezuela se encerra com a Batalha de Carabobo, com a independência em 1821. Então, nessas ideias, aliás, e lembrando que acontece um terremoto que fragiliza a situação, as condições de Venezuela, juntamente com as batalhas, mas resulta que em 1821 acontece aí a independência, é reconhecida a independência da Venezuela. Então, a gente segue agora com o processo de independência da Argentina. Então, o que hoje nós entendemos por Argentina fazia parte também Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. Interessante também a gente entender que os limites territoriais que hoje esses países têm não é o mesmo. Eles passaram um processo de redesenhamento. Isso acontece também aqui no Brasil. Se você fizer um acompanhamento do mapa, tempo após tempo, períodos históricos, há um redesenhamento das linhas e dos limites territoriais. Então, isso tem até alguns mapas ilustrados, que eu vou até trazer nas próximas aulas, agora explicando, eu lembrei, para a gente ter uma noção, a dimensão de qual região as nações que representam hoje, onde estão situadas algumas dessas regiões. Mas em 1807 acontece a invasão das tropas inglesas nesse território, e quem vai fazer a defesa contra as tropas inglesas é o próprio exército local. Acontece o poder, a organização local para a defesa desse território, e o processo de independência, como reflexo do que está acontecendo lá fora, também chega na Argentina. Então se amadurece essa ideia com essa junta governativa. Eu tenho repetido essa palavra, essa junta governativa. A junta governativa, elas têm essa funcionalidade de organizar, de governar, de administrar, mas essa junta governativa, elas têm um cunho muitas vezes de autonomia, de independência. E quando a gente fala, vamos repetir um pouquinho do que foi nas outras, de amadurecimento e crescimento de ideias de autonomia e de independência, acontecem esses conflitos militares, os enfrentamentos militares. Nesses enfrentamentos, nós temos o resultado de que acontece em 1816, com a oficialização da independência do Rio da Prata, da Argentina. E a gente vai lembrar que todas essas situações, esses contextos, esses acontecimentos, tanto os externo quanto interno, que resultaram na independência, a independência um pouco mais que acontece bem antes da nossa, são ideias para que a gente entenda quais os efeitos da colonização nesses países. Então, essa colonização que fez com que causou tanta insatisfação nessas colônias, que resultou nesse movimento, nessas manifestações de insatisfação e de luta, porque nós observamos durante essa pequena exposição e esse resumo que o que aconteceu foi luta, o que aconteceu foi resistência, o que aconteceu foram situações em que hoje são homenageadas nesses países esses momentos importantes para a história dele.
luta do povo, luta heróica, luta pela independência, luta pela liberdade, luta pela valorização das suas tradições, independente do poder, dos interesses europeus e a ganância e do poder econômico. Então essas nações, elas lutaram, elas persistiram e conseguiram iniciar o seu processo, e que a gente, analisando ainda nos dias de hoje, por exemplo, a Venezuela, são países que passam por problemas. Enfim, a gente ainda tem nós temos situações de luta, né, em algumas nações. Na verdade, no processo de independência mostrou luta, mas a gente observa ainda que há muito do que ser discutido nos dias atuais. Se estivéssemos em sala, a gente faria um pouco da discussão de um texto que fala sobre a Venezuela atual, para a gente entender também o que acontece nos países vizinhos, né, nos nossos hermanos, como eu gosto de falar. Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham ajudado para a organização do conteúdo, para a resolução do conteúdo. E até a próxima aula. Fiquem bem, estejam bem.